Olá, amigos e amigas, como vocês estão? No vídeo de hoje, iremos falar sobre a letra Q do nosso alfabeto, nos aventurando no universo das histórias em quadrinhos e conhecendo um pouco mais sobre o cartunista argentino Quino. Vocês alguma vez já viram ou leram uma história em quadrinho? Geralmente, elas são vendidas em lugares como bancas de jornal que podem ser encontradas na rua. É uma arte e também um tipo de texto que se expressa através da contação de histórias dentro de quadros que dão uma noção de sequência, com muitos desenhos e balões de fala, além de palavras que imitam sons, chamadas onomatopeias. Por ser uma história contada por ilustrações, as histórias em quadrinhos têm começo, meio e fim, como os livros que lemos na escola. Logo, essa ordem da história é chamada de sequência. As histórias em quadrinhos podem ser feitas de diferentes maneiras, como histórias curtas de um quadrinho só, mas também histórias longas com várias páginas, ou ainda não possuir nenhuma fala. Um estilo bem comum que talvez você conheça é a tirinha, que é uma sequência de quadrinhos com uma história curtinha, muito comum nas atividades de escola quando estudamos os gêneros textuais da nossa língua portuguesa. Existem também artistas que usam imagens que não são desenhos, como fotos e vídeos para contar as histórias. Bem interessante, não acham? Essa maneira de contar histórias por quadrinhos em sequência pode ter tido seu início com os povos antigos, que vieram bem antes de nós, como no tempo das cavernas, onde as pinturas chamadas rupestres já contavam o dia a dia das pessoas que ali viviam através de desenhos em paredes. Vocês lembram dos povos egípcios do nosso vídeo da letra E sobre o Egito Antigo? Então, os egípcios escreviam através de desenhos que, colocados em uma sequência, formava uma palavra, assim como vemos com as letras do nosso alfabeto que estamos conhecendo pouco a pouco com os vídeos. Outro tipo de arte que podemos conhecer para entender mais um pouco sobre a sequência dos quadrinhos é a pintura do Juízo Final da Capela Sistina. Nele podemos ver uma história que tem começo, meio e fim, assim como nas histórias em quadrinhos. Mas só um tempo depois que os quadrinhos começaram a se espalhar pelo mundo. No Japão, começou com as pinturas estilo Tobae, e na Europa, com o artista suíço Rodolphe Töpfer, que em 1827, há muito tempo atrás, fazia histórias ilustradas para divertir seus alunos e amigos. Já nos Estados Unidos, Richard Outcault fazia ilustrações para revistas de humor da época, chamada The Yellow Kid, que em português significa Criança Amarela, uma das primeiras histórias em quadrinhos a ser impressa colorida. No nosso país, o Brasil, os quadrinhos começaram a aparecer em publicações de revistas e no dia 30 de janeiro comemoramos o Dia Nacional do Quadrinho. A primeira história em quadrinhos publicada aqui no Brasil, uma das mais antigas do mundo, foi As Aventuras de Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, de Ângelo Agostini. Ela conta a história do caipira Inhoquim, que se muda para a cidade grande, e é muito importante para a história dos quadrinhos brasileiros. Aproveitando que estamos falando disso, vocês lembram de um personagem caipira muito querido em nosso país que mostramos no vídeo do Cícero Dias? Ele é um dos personagens das histórias em quadrinho da Turma da Mônica, criado pelo cartunista Maurício de Souza. Nessa turma existem muitos outros personagens e o Chico Bento
é uma das importantes figuras que representam a cultura sertaneja presente em nosso país. O Chico Bento é personagem típico de uma festa que eu tenho certeza que vocês adoram, a Festa Junina. Ele e sua turma caipira aparecem muito nas festinhas juninas para decorar e alegrar esse evento tão divertido e alegre. Será que vocês já viram ele em alguma festa junina? Hein? Agora vamos conversar sobre o artista que faz quadrinhos. Você sabe o que é um cartunista? Cartunista é a pessoa que faz os desenhos de cartoons, ou seja, os desenhos animados, assim como aqueles que você assiste na televisão. Esses desenhos também estão nas histórias em quadrinhos, em formato impresso, como por exemplo, os famosos gibis, que são revistinhas de histórias em quadrinhos, como da Turma da Mônica e Chico Bento. Agora que você já sabe o que é um cartunista, que tal conhecer um famoso cartunista argentino, vizinho do nosso país, chamado Quino? Quino descobriu sua vocação para o desenho ainda pequeno, com a ajuda de seu tio, que era artista que nem ele. Mais tarde, decidiu seguir a profissão de desenhista de história em quadrinhos e virar cartunista, trazendo muito humor e alegria para as pessoas que leem suas histórias. Ele criou uma menininha muito travessa e esperta, que vamos te mostrar agora, a Mafalda. Vocês conhecem essa personagem? Ela foi lançada por Quino no ano de 1964, em uma revista. Em pouco tempo, Mafalda ficou conhecida mundialmente por seus quadrinhos engraçados e também, é claro, por sua personalidade questionadora e atrevida. Mafalda é uma menina inconformada com a sociedade e o mundo em que vivemos, que muitas vezes é desigual e injusto com tantas pessoas. Ela está sempre se questionando sobre os problemas do nosso planeta e as coisas não tão boas que os seres humanos fazem e pensam. Tudo que Mafalda mais quer é que todos nós tenhamos paz e o direito de viver em um mundo mais justo, acolhedor e feliz. Já parou para pensar no que poderia ser melhor no nosso mundo? O que podemos fazer para ajudarmos uns aos outros? Essas são algumas questões que a Mafalda vive pensando. E aí, você gosta de histórias em quadrinhos? Já conhecia a Mafalda? Ou então, gostou de conhecê-la? E que tal criar a sua própria tirinha de quadrinhos? Para a nossa atividade, você poderá criar uma tirinha em quadrinhos em que você mesmo será o personagem. Legal, não é? E que tal colocar a Mafalda na sua história? Como seria se você pudesse conversar com ela? O que vocês fariam juntos? Assim como as histórias que você viu aqui, a sua também precisa ter quadrados que separam as cenas e os acontecimentos numa sequência. Lembre-se do início, meio e fim. Pode ser uma tirinha com 3 quadrinhos ou mais. Fique livre para criar a sua história e usar as cores que quiser. E essa foi a nossa letra Q. Esperamos que tenham gostado de saber mais sobre os quadrinhos e de ter conhecido o artista Quino e sua personagem Mafalda. Nos vemos em breve e caprichem nas tirinhas. Até a próxima, pessoal! Tchau!